Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ué. Pessoal, boa noite. Ué, vocês já estão cansados? Já está acabando a campus, eu não estou sabendo. Vocês estão cansados? Vocês dormiram? Como é que... Ó, estava aqui até umas 4 e pouco da manhã, não tinha ninguém, então vocês dormiram? Sim, não? Vocês estão meio brocochô, o que está acontecendo? Vocês estão... Não tomaram café, não tomaram Monster, vocês estão tranquilos? Vocês estão bem? Então vamos ver se vocês são campuseiros mesmo. Ô! Tá começando a melhorar. Tá mais ou menos. Então boa noite mais uma vez, meu nome é Thalisson. Falar um pouquinho aí de Vision Transformer. Para a gente entender mais ou menos o que é isso, algumas aplicações, dar algumas discussões em relação a isso. E, já que a gente está num contexto de inteligência artificial, vamos mostrar um pouquinho de código para deixar o negócio mais animado, né, para aqueles que são curiosos. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho da pessoa que está aqui na frente, né, eu sou essa pessoa aí que faz esse pouquinho de coisa aí. Né, sou campuseiro aí de longa data, né, na primeira versão aqui da campus aqui em Goiás eu estava também. Gosto do contexto de startup, faço parte aí do Founder, eu também passo parte de uma das maiores organizações aí de inovação no mundo, que é o Space Apps, aí, que é vinculado à NASA, né, para quem não conhece. Por acaso também trabalho com pesquisa, com docência, né, porque eu acho que faz sentido a gente aliar a academia com o mercado, né, e isso eu fomento bastante. Ainda sou um belo de um curioso, faço um doutorado ainda em mecatrônica, né, por isso de também trazer esse assunto, que é um assunto que hoje eu estudo um pouco, né? Hoje eu trabalho com inteligência artificial, mas com foco em saúde pública, né? Mas como a gente vai estudando outras coisas, então é um assunto extremamente novo, então é interessante exatamente por ter todo mundo aí de mente fresca, a gente já aproveitar para fomentar isso. Também trabalho com segurança pública, sou responsável por toda a parte de infraestrutura no Detran do Distrito Federal. Então, aí trazendo a palestra anterior, né? Segurança da informação, essas coisas, então, nossas preocupações de todos os minutos, né? Inclusive nesse exato momento. E além disso, sou pai, sou bastante coruja, e quando dá tempo a gente come, dorme, respira e faz outras coisas. Tá? Então, só para vocês entenderem que eu sou uma pessoa bastante inquieta na vida, né? Mas a gente dá um jeito e encaixa as coisas. E só para eu entender aqui, tecnologia, não é? O que vocês fazem da vida, mais ou menos, só para eu entender, para a gente saber por onde vai. Quantos aqui são tecnologia? Ó, que legal, ó. Grande maioria. Então já a conversa já fica mais animada. Mas vocês são um pessoal de tecnologia meio acanhado, né? Vocês são meio quietinhos, né? Todo mundo gosta do... Assim, eu tenho que sempre mostrar isso aqui nas minhas palestras, só por abrindo um parêntese, porque isso aqui tem tem 3 pessoas em casa que não puderam estar aqui, mas uma delas... aqui, que é meu irmão que está vendo isso em casa, e toda vez ele comenta que eu tenho que colocar alguma coisa dos Simpsons, então tem que ter, se não tiver, não tem graça. Mas todo mundo tem esse conceito claro do que é inteligência artificial na cabeça. O que vocês entendem por inteligência artificial? O que vem na cabeça de vocês quando fala de inteligência artificial? Não é inteligente? Opa! É uma. Até porque, se fosse, a gente não precisaria de treiná-la. Já é alguma coisa. Quem mais? Mas ninguém... Pô, gente,
Eu sou docente, sou professor universitário, eu sou totalmente carente. Vocês são aquele tipo de aluno que fica todo mundo no fundo, fingindo que está assistindo, quase dormindo. Quando a gente fala de inteligência artificial, basicamente a gente está falando de ensinar algo, fazer o aprendizado, né? A gente tem esses conceitos. Seja robô, seja um programa, seja um sistema, seja alguma coisa nesse nível. Todo mundo tem mais ou menos isso na cabeça? Tá tranquilo? Então, beleza. Aí eu preciso entender, o que motivou vocês a estarem aqui? Todo mundo já escutou esse termo aqui, Vision Transformer? Não? Ninguém nunca tinha visto? Esse aqui é um assunto que ele começou a ficar mais falado em congressos científicos para o lado de inteligência artificial de 2020 para cá, mais ou menos, e ficou mais consolidado de 21 para cá. Tá? Então, é um assunto extremamente interessante quando a gente fala de reconhecimento de padrão, né? Então, isso, para quem pensa em inteligência artificial, é a pior coisa do mundo para você conseguir alcançar, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de acurácia, precisão, perda, essas coisas assim. Então, reconhecer padrões é a nossa maior dificuldade. Né? Imagina, pensem assim, para vocês terem uma abstração de reconhecimento de padrão, para ter algo mais palpável para quem pode estar voando, pense em imagem e pensa, pessoal que usa óculos. Tira o óculos e tenta me ver. Exatamente, essa é a noção. Então imagina que a gente está tentando fazer com que quem tem problema de visão continue enxergando e entenda da mesma forma. Então é quase aquela história do oftalmologista falando, o que você está vendo ali? É isso, é aquilo, aquilo outro. Então você está tentando ensinar alguma coisa, saúde. Então, isso é a nossa dificuldade, isso é para qualquer coisa. O Vision Transformer, ele começou com a ideia da linguagem natural, reconhecimento de linguagem natural, né, o LNP, para quem gosta aí das siglas. E ele começou a ficar mais interessante por conta de melhorias de tecnologias, integrações com outras coisas, para visão computacional. E aí, por isso que hoje, ele começou a fazer um sucesso mais interessante, que a gente vai ver o porquê de alguns detalhes, principalmente para essas coisas que são vinculadas à imagem. E hoje, trazendo inclusive o viés aí da palestra anterior, basicamente a gente se resolve internet com dados, né? Então a gente trabalha dados, então textual, linguagem natural e imagem. Né? Então, essas duas coisas, se vocês detêm o poder disso, já dá para fazer bastante besteira, né? E aí, por que tem um contra, entre aspas, o outro? Porque a maioria das coisas, quando a gente fala de imagem, por exemplo, reconhecimento de padrões, alguma coisa, a gente está falando de redes convolucionais, as conhecidas CNNs aí, né, que é o padrão. Você está falando de ResNet, ImageNet, essas coisas assim, que é o que todo mundo usa. É melhor ou pior? Aí aquela resposta padrão para todo profissional sênior de tecnologia. Todo mundo conhece a resposta? Cadê os profissionais sênior de tecnologia? Aí, aí sabia que tinha os profissionais sênior na plateia, né? Qual que é a resposta? Depende. Quantos estudam aqui tecnologia, só para eu entender? Quantos já fizeram a pergunta para o professor? Professor, é melhor para a esquerda ou para a direita? Aí o professor sabiamente fala, depende, você fica puto. Né? Eu falo isso direto para os alunos. E eles se revoltam. Inclusive tem uns aí, perdidos, que me adoram, né? Para não dizer outras coisas. Mas
É isso. Por quê? Porque depende. Porque depende do cenário, infelizmente. Não tem como a gente controlar isso. Né? A tecnologia existe para que a gente possa entender como ela funciona e adaptar para o cenário. Mas quando eu só tinha isso aqui, beleza, se eu só tenho isso aqui, é isso aqui que eu vou usar. Mas quando eu tenho um outro, que não dá para dizer que é evolução ou melhoria, mas é uma forma diferente de ver as coisas, aí eu tenho que começar a ter uma análise um pouco mais ampla. Mas se vocês forem ler um pouquinho, tem muito autor, tem muita bibliografia que coloca assim, um é a evolução, um é a melhoria, não necessariamente. Tá? Então, é isso que é a parte interessante. Mas um é um contraste do outro. Por quê? Toda vez que eu pego, por exemplo, trazendo para a imagem, se eu falo de uma CNN, como é que eu identifico uma imagem? Basicamente, ela vai olhar pixel a pixel de uma imagem para entender. Nossa, isso aqui é uma imagem, mas pixel a pixel. Imagina como se vocês tirassem uma foto exatamente desse palco inteiro e ela vai ler pixel a pixel para entender o que é cada elemento aqui. A Vit Transformer, ela já vai para quê? Ela cria pequenos blocos, que ela chama de token aí, e ela mapeia de forma mais interessante. Ela começa a criar referências, lastro de informação da imagem inteira, e começa a ficar mais interessante para mapear um cenário maior. Então, ela é melhor ou pior? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas ela tem indícios, ela já tem bastante experimento para entender que, pelo menos, ela bate de frente para a maioria dos outros tipos, né, de tecnologias que a gente tem para estar fazendo a mesma coisa. Então, ela já tem esse tipo de indício, então isso já é uma coisa interessante para a gente. Para que vocês entendam de forma mais palpável ainda o que é isso, a Visual Transformer, ela basicamente trabalha com o que ele chama de mapa de atenção. Basicamente é o quê? Vamos descobrir a idade de todo mundo. Todo mundo conhece o desenho lá, Onde Está o Wall-E? Opa! Só os mais novinhos que a geração TikTok... deixa pra lá. Mas, onde está o Wall-E? Qual que é a ideia de onde está o Wall-E? Ele está num cenário, vamos dizer, como se vocês estivessem aqui na campus, acha o Francesco. Você vai olhar um monte de gente e você precisa identificar, você precisa ter uma atenção. Basicamente, de forma bem grosseira, seria isso. Então, observa as imagens que estão do lado de lá. Ele começa a criar referências para cada vez mais especializar o que ele precisa. Essa é a parte mais interessante da transformação aí, dentro do modelo como um todo. Então, isso também começa a otimizar e traz vamos dizer, essa melhoria, se eu tiver que comparar entre uma CNN e a Visual Transformer, porque ele começa a especializar aquilo que ele está procurando. E eu não estou falando só para imagem estática, tá? Isso também serve para vídeo. Então, por exemplo, eu trabalho no Detran. O que mais toda a população odeia no Detran? Vamos ver se vocês descobrem. Quantos têm carteira? Quantos odeiam o Detran porque você tem carteira? Todo mundo baixando a cabeça assim, né? Passou no pardal, o que acontece? Né? Lá naquele negocinho assim, que tira uma foto, passou rápido e tal, né? O que acontece? Nem todas as imagens são interessantes ou são e tal. E se eu tiver um software que ele melhora, inclusive, aquela imagem? Pô, Thalisson, então calma aí, você está lascando nossa vida? Não necessariamente. Sim e não, né? Igual diria a nossa palestrante anterior, né? As coisas são criadas por um motivo, né? Se elas são utilizadas para outra, aí já é outro esquema, né? Mas, é só para vocês irem
cada vez mais entendendo como é palpável ou não as coisas, para vocês entenderem esse cenário. Então, a aplicabilidade é muito grande. E aí, ó, essas imagens aqui são imagens já baseadas na ImageNet, que é uma rede, se você quiser baixar ela agora, você baixa para usar aí como referência dos seus treinamentos em IA, né? E qual que é o legal? Falando do mapa de atenção, olha para o lado de cima e olha para o lado de baixo. Olha a primeira linha lá em cima, como ele está vendo a imagem e como ele está realmente focando nela e quando assim, tá bom, eu estou tentando identificar algo. Então a diferença, e olha que isso aqui são imagens já pré-prontas, já são imagens bonitinhas, já são imagens legais. Agora imagina vocês criando o dataset de vocês, onde vocês sabem se lá a procedência da imagem. Tem um trabalho acho que é da UFMG, junto com a Universidade de Brasília, com a UNB, para mapear a praga de café. Né, o café. Só que a praga, o bichinho da folha lá. Cara, assim, eu sou meio burrão, né? Desculpa o termo. Só que para mim tudo parece a mesma coisa. Só que os caras que mapearam isso, que deve ter mais de 20 pragas, só olhando para a folha, tem diferença. Aí, se eu tenho uma imagem meio vagabunda, como é que eu vou ter uma identificação? E eu preciso primeiro dizer, olha, eu tenho que ter uma imagem boa para ter referência. E aí, a partir da imagem boa, aí eu começo a inferir, porque aí vem a história do quantos por cento deu aquele match, né? Quanto faz sentido, quanto eu acho que é. Então, beleza. Agora imagina um negócio que é, sei lá, é milimetricamente talvez uma diferença, só que eu preciso ter uma imagem boa. Então, tá vendo que reconhecer padrão é um negócio complicado? Um teste que a gente estava fazendo lá na UNB, também utilizando aí a Visual Transformer, só para vocês terem noção, um dos meus muitos orientadores aí, ele é chinês. Olha que divertido. Adivinha qual que foi o desafio? Vamos reconhecer o idioma sem saber que idioma que é. Ele só mandou assim, os caracteres e a gente, por meio de inteligência artificial, ele reconhecer o idioma. Pô, mas isso é fácil? De jeito nenhum, isso é difícil pra caramba. E aí você precisa de algumas tecnologias para tentar. E aí eu vou mostrar para vocês o tanto que essas coisas aqui começam a fazer sentido, desde a coisa mais simples, que é um texto puro, só para você identificar que isso é um texto, no meio do nada, para você ir para uma imagem. E aí, ó, classificação de imagem, então eu vou identificar coisas, que a gente tem hoje trazendo as tecnologias disruptivas, né? Você, sei lá, você tem o supermercado inteligente, por exemplo. Então eu posso usar a IA, né, para reconhecer a imagem, para saber que produto X, para usar IoT junto. Então, pô, como é que eu vou saber que eu não estou tomando prejuízo? Inclusive, um ex-aluno meu, ele trabalha acho que é num startup em Brasília, que ele estava apanhando exatamente para isso. E um dos motivos também de eu começar a ficar mais curioso, porque ele começou a me perguntar coisas sobre isso. Fiquei para ele outras tecnologias que eu falei, não sei o que você usa. Até porque, né, confidencialidade de informação.
Falei, mas começa a pesquisar isso e fui. Eu falei, ó, mas dá uma pesquisada em tal coisa, fazendo tal algoritmo, vai que você sai do outro lado. E aí começou. Então, classificação de imagem, detecção de objetos, e aí você vai. Cara, o céu é o limite, basicamente. Criatividade, né? Então, com inteligência artificial, você sai do outro lado. E aí, imagina aplicações disso. Nosso dia a dia já começou a ter essas coisas. Se vocês acompanharem a notícia aí, o que a gente mais acha legal no mundo, na vida, que é carro autônomo, já começou a dar BO, né? E nem chegou no Brasil, exatamente. E nem chegou no Brasil. A gente estava esperando o BO quando chegasse aqui, né? Porque brasileiro adora que as coisas dê merda, né? Mas nem esperou chegar aqui, já deu BO. Por quê? Se vocês forem pesquisar um pouquinho, como funciona graficamente, mapeamento do carro, não sei o quê. Cara, é um cálculo matemático muito punk. Aliás, um parêntese. Quem gosta de IA aí, matemática e estatística, tá? Não vai correr disso de jeito nenhum. Infelizmente ou felizmente. Acostume-se. Né? Então, imagina, trazendo até essa imagem aqui. Imagina você lá, tirando o maior cochilo e com medo de que vai que dá uma rateada. Aí que você está naquela pista boa aqui no Brasil, né? Aquela que tem mais buraco do que pista. E aí? Deu BO numa pista que, assim, cara, pista, sei lá, fora, quem teve condição de ir para fora, quem tiver... Se você tiver condição de dirigir, a sensação assim, é bem parecida com quem dirige as privatizadas em São Paulo, por exemplo. É um tapete. Nossa, é legal pra caramba. Agora imagina onde não é. Se já estava difícil, aonde era um tapete. Aqui o GPS é triste. A internet, a gente nem comenta. O local de passagem, a marcação da pista, como é que eu vou fazer um negócio tecnológico se o mínimo não rola? Aí tudo bem. Já que a gente gosta de tecnologia, a tecnologia também ela tenta se movimentar para ver se melhora, né? Então esse tipo de algoritmo, ele tenta exatamente diminuir esse gap de outros problemas. Ah, é bom? É ruim? Não sei. Mas a gente vai tentando estudar formas de... Vai que chega aqui um dia, né? Daqui uns 50 anos chega e funciona. Nunca se sabe. Assistência médica. Cara, você já tem bastante cirurgia, por exemplo. O básico aí que a gente usa com IA é exame de imagem, né? Isso aí explodiu nessa época agora de Covid, porque, putz, virou uma febre, né? Você fazer reconhecimento de imagem, pulmão e tal, essa coisa toda. Então, assim, o único problema de tudo isso é que todo o aprendizado, ele não pode ser de qualquer jeito. Imagina você... que é inclusive a próxima palestra, que é do Sandeco, imagina você criar um carro autônomo nas coxas, que nem você confia. Já pensou? É tipo você falar para um engenheiro assim, olha, você construiu sua casa, né? Mas você entra nela, ele, veja bem. Aí tá uma piada no trabalho que quando a gente começa com então, veja bem, aí você já sabe que já deu merda. Exatamente. Você já não confia. Então, é isso que a gente tem que pensar. Né? Então, o maior problema com tecnologia não é a gente, às vezes, não saber manipular o recurso. A gente, às vezes, nem saber que ele existe. Às vezes, a gente morrer para fazer um negócio que era simples. E a gente, às vezes, tem um recurso que é muito mais especializado, que é direcionado para aquilo que a gente nem sabia que existia.
Ah, mas eu posso fazer na unha muita coisa? Posso. Quantos aqui estudam inteligência artificial? Só para eu ter uma noção. Exemplo básico. Todo mundo sabe o que é um perceptron? Né? Para você estudar camadas e tal. Cara, você tem biblioteca para isso, não tem? Mas se você quiser fazer um perceptron na mão, dá para fazer? Dá. É um saco. E eu sou professor, tá? Mas vamos ser realistas, né? É um saco. Mas dá? Dá. Sem nenhum problema. Ah, é possível? É possível sem nenhum problema. Mas tem coisa que eu vou precisar de fazer aquilo, tem coisa que não. Nem sempre eu preciso ficar morrendo por besteira. Então, a gente tem que entender que as coisas podem ser melhoradas. Elas estão aí para isso. Claro, a gente não pode simplesmente chegar e usar qualquer biblioteca de qualquer jeito e achar que tudo vai se resolver. E outra, quantos aqui trabalham com corporativo? Poucos. Quando vocês começarem a trabalhar com corporativo, aí que é o cuidado. Por quê? Você tem que se preocupar que não é para você. O negócio tem que durar, tem que ser estável, tem que funcionar. Não é assim, a biblioteca do meu amigo, ela funciona hoje. Amanhã, tela azul do Windows. E aí? Vai falir a empresa? Já pensou? Então isso a gente também tem que sair pensando. Né? Não dá para ser de qualquer jeito. Vocês estão acordados ainda? Só para eu... Tá todo mundo assim, tipo Bubblehead. Vocês conhecem, né? Aquele bonequinho que só fica balançando a cabeça assim. Aí tem uns que estão olhando, não sabem o que está fazendo aqui, estão com medo de sair e passar vergonha. Aí eu alicio, tem brinde no final. Vai, mas se voltar, eu cagueto que voltou só no final. Tô nem aí também. Para vocês entenderem a arquitetura do que seria isso, essa é a ideia da arquitetura do Visual Transformer. O que ele faz? Ele vai pegar uma imagem inteira. Lembra que eu falei lá no início a CNN, ele olha pixel por pixel? A Visual Transformer não. Ele vai pegando os bloquinhos, ele cria a ideia de token para os bloquinhos. Só que a forma dele manipular que não é muito trivial. Ele vai pegar isso aqui e vai deixar de forma linear. Para quem gosta de programação, ele vai criar como se fosse a ideia de um array aí, de um vetor, né? E aí, a partir disso, ele tem aí alguns mecanismos aqui no meio do caminho e ele vai fazendo o que precisa fazer. Mas a forma dele enxergar já muda. Por quê? Porque ele já vai ter a referência da imagem inteira por conta dos tokens de forma inteira, o tempo todo, toda hora. Olha que interessante. Não vai ser aquela história, olhei um pixel, olhei outro pixel, e eu sei lá o que está acontecendo. Não. Ele consegue exatamente gravar as referências. Então, ele começa a ficar mais inteligente e ele começa a ficar mais performático para alguns cenários. E aí começa a fazer mais sentido. E aí, quando a gente fala de dataset que é muito grande, aí ele começa a ficar interessante. Porque não dá para usar determinadas tecnologias se eu for usar para um dataset que é pequeno. Porque aí aí pensei assim, eu vou ter uma bazuca para matar uma barata. Não faz sentido. Eu vou ter um poder computacional muito grande, eu vou ter um esforço muito grande para um curto espaço de tempo. Outra coisa interessante é que, em comparativo aí com muitos tipos de rede convolucional, ele já começa a ter resultados bastante expressivos e que começa a fazer sentido olhar e fazer o comparativo, se é interessante utilizar ou não, se faz a união de uma coisa com a outra, se você começa a adaptar algumas coisas. E o mais legal é você pensar sempre aqui utilizar o pré-treinamento.
aqui porque ele começa a dar uma performance muito mais interessante para você. Por quê? Se você tiver um cenário onde começa do zero e ele é muito pequeno, não vai rolar de você usar. Rola, né? Mas você está perdendo um tempo muito grande. Quantos aqui já utilizaram ou local ou na nuvem para rodar inteligência artificial? Quantos? Então vocês sabem que é um esforço muito grande computacional. Não é qualquer máquina que roda, não é qualquer hardware e demora muito tempo. Eu já tive testes de IA que demorou mais de dia. E assim, é mais de dia para dizer não deu em nada. Esse é o mais triste. Aí sabe aquelas figurinhas do WhatsApp assim, que tem um bebê com a carinha assim de triste, chateado? Então, aí você passar um dia inteiro naquela expectativa e não chegar nem 50% daquilo que você imaginava. E aí? Né? Então, isso é complicado. Então, é importante a gente lembrar sempre dessa história de que o modelo ele vai dividir a imagem em série de bloquinhos aí, porque aí ele vai passar para o processador para facilitar a codificação, para facilitar todo o processo do que ele vai passar lá para frente. E aí ele faz isso exatamente para entender não só aquilo que ele está lendo no momento, mas o todo. Então ele começa a ficar mais interessante nesse processo de iteração. E aí a taxa de precisão começa a subir. Se eu vou ter a referência de tudo a todo tempo, eu começo a diminuir esse gap de ter coisas esparsas de qualquer jeito. Tá? Então, para vocês acordarem um pouquinho, vamos dar uma olhadinha aqui no Colab. Vocês darem matarem um pouquinho da curiosidade com um código rodando. Só puxar minha janelinha aqui. Desde que outro lado. Então, código simples, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica do que está acontecendo, como está acontecendo. Algumas bibliotecas, PyTorch, algumas coisas bem simples do próprio Python, tá? Bem, nada de outro mundo. Para rodar, literalmente, se tudo funcionar como se espera, vou rodar exatamente agora. Só para vocês verem que o negócio funcionando, dando pau, mas funcionando, né? Porque é assim que funciona a programação. Quantos programam aqui, só para eu... Então, todo mundo passa essa raiva. Então, beleza. Ninguém vai se assustar se né, a internet encheu o saco. Não funcionou, mas funcionou. Então, é aquela história, né? A gente roda, cruza os dedos. Se funcionar, passa reto. Não façam isso no mercado de trabalho, né? Mas para vocês, rola. Trazendo as bibliotecas, aí agora sim, rodando aqui algumas importações, setando algumas coisas aqui, alguns caminhos. Uma coisa importante aqui é o uso de GPU ou não, tá? Quando vocês trabalharem com inteligência artificial, é importante vocês se lembrarem disso, tá? Usando o recurso gráfico ou não. Tá? Normalmente, quem gosta de pesquisar um pouquinho vai ver que a galera que trabalha com IA é pior que minerador de Bitcoin. Vai ter placa de vídeo que manda benzaço mais de uma e lava, passa. Então, assim, mas Thales, eu não tenho. Então a gente tem o Colab. O Colab resolve tudo? Depende. Né? Aquela resposta boa. Por que depende? Ele te libera algumas coisas de GPU, tipo agora está configurado para ele usar GPU, porém ele tem um limite gratuito, porque o Colab, ele, até determinado recurso, ele é gratuito. Tá? Mas eu quero usar além. Aí
A Google é tipo o traficante, né? Ele te dá, aliciou, você viciou, nossa, funciona. Aí você vai rodar tanto, passar não sei quanto tempo, ele, ops, por hoje é só, pessoal. Aí você vai ficar puto, vai ficar, né, daquele jeito, eu tenho que rodar, e aí não vai rolar. Então, é só esse alertazinho aí. Aqui já tem configurado para ele baixar uma imaginete bonitinha aqui pra gente, uma ResNet direitinho, só para vocês verem o negócio funcionando. Então já foi. Aí aqui já tem algumas configurações de tamanho de imagem, de validação de dataset, de treino, tá? Tudo já mais ou menos no jeito, para que a gente não perca tempo e passe menos vergonha na hora de mostrar, né? Porque ainda com programação é assim, para a gente funciona. Na hora de mostrar para o chefe, o que acontece? Dá pau, né? Porque não dá para viver assim sem emoção. Então, dentro do que está aqui, ó, baixando uma rede simples, já está configurado aqui para ter 4 imagens, tá? Então, imagenzinha simples, tá? Só para vocês entenderem, uma redezinha simples rodando, baixando, ele mostrando as 4 imagenzinhas. E aí começa exatamente a brincadeira. Mesma história lá do outro, mostrando, só lembrando para vocês a ideia da arquitetura. Então agora, saindo daquele gifzinho lá para mostrar para vocês por meio de código, ele fazendo aquela quebra da imagem. Vocês viram que tem 4 imagens inteiras, né? Então ele vai fazer exatamente isso, vai pegar cada imagem daquela e vai quebrar aqui para fazer a arte. Organizando a imagem aqui. Vamos ter certeza que nada vai dar pau. Então, ó, para cada imagem, ele deixou de forma linear. Para quem moscou, cada imagem dessa, ele jogou dessa forma. E a partir daqui, que ele vai começar a trazer toda aquela questão da atenção. Funcionou. E aplicar, de fato, a transformação. Com fé em Deus, ele não dá pau. E vamos ver se que a melhor parte não deu pau e agora vai. Cruzando os dedos, vai que, né? Vamos lá, vai que... Opa, foi. E aí, claro, como já é uma rede que já está previamente organizada, com alguns parâmetros, basicamente ele vai estar nessa média dos 79%. Só para vocês entenderem um cenário, rodando, ele quebrando e ainda fazendo tudo isso. Mas o mais legal é exatamente essa parte aqui, ó. É como ele chegou lá. Que é o momento do treinamento, ó, da acurácia. Que lá no meio das X épocas ele começa a ficar igual, aqui no teste. Na hora da validação, quem foi para onde. Então, são essas análises aqui, é que a gente vai ver que o nosso projeto, ele vale a pena ou não, em que momento. Esse aqui, se vocês forem observar, o azulzinho aqui é exatamente a Visual Transformer. Eu vou falar, pô, Thales, mas para esse projeto não vale a pena a Visual Transformer? Não vale a pena a Visual Transformer. Por quê? Porque é uma rede muito simples e o número de épocas que foi utilizado é muito pequeno, e aí
eu tenho uma rede que é mais performática aqui. Então, é esse tipo de análise que a gente tem que ter quando for utilizar. Ah, mas tem uma regra? Eu aprendi na prática que não. A gente tem alguns parâmetros para dizer que, olha, é melhor ir primeiro para esse caminho do que para esse. Mas tem uma regra 100%? Não. Tá? Beleza? Então, antes que o pessoal me chute daqui, agradecer, fazer só uma divulgação exatamente do Sanderson aí, do canal do Sanderson, que é o Sandeco aí, que fala de IA aí direto, que é exatamente o próximo palestrante. Outra comunidade daqui também, que movimenta aí esportes, que é a La Química também, que manda benzaço. Tá? Alguns contatos aí para quem quer me achar, de alguma forma, não só com tecnologia, com empreendedorismo, mas qualquer outra coisa. E, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, ainda temos alguns minutinhos. E se ninguém fugir, ainda tem uns brindezinhos ali e a gente tumultua. Oi. Opa. É o seguinte, eu só fiquei na dúvida sobre a aplicação comercial. Como é que onde eu emprego a visão computacional no mercado, ou onde ela está sendo utilizada atualmente, para a gente ganhar dinheiro? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro utilizando esses métodos de visão transformer? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Exatamente. Ué, é só ter a ideia e implementar, acabou. Sim, mas eu quero saber uma aplicação hoje que utiliza a visão transformer e já está dando dinheiro, o resultado desse todo esse trabalho. Ah, tá, não, ainda tá muito recente, foi 2021 que começou a falar da tecnologia de forma efetiva. Então, ainda tem mais o contexto acadêmico e algumas iniciativas. Por quê? Porque, por exemplo, a maioria das ferramentas ainda vão para o tradicional, digamos assim, ou vão para o que está mais experimentado. Então, a ideia é você exatamente sair um pouquinho fora da caixa e analisar se o que você tem vale ou não o uso. Ou deixa eu entender que o produto que eu estou lançando ou coisa do que eu estou fazendo vale. Exemplo, eu tenho amigos que trabalham na Civil, por exemplo, Polícia Civil, em Brasília, como papiloscopista, e a maioria da reclamação deles é que o reconhecimento facial é horrível. É melhor eles não utilizarem a ferramenta, porque se eles utilizarem, é capaz de mais complicar do que ajudar. E se eu usar o software de reconhecimento, eu tenho que usar ele como registro. E aí? Então, a ferramenta ela é muito cara. Como é que você resolve isso? Cara, você vê onde tem problema e vamos resolver os problemas. Vai mais da criatividade da gente que está do outro lado do que, tipo, deixa eu ver o que os outros estão fazendo. A gente vê erros. Ah, tem coisa que funciona muito bem, mas será que funciona bem mesmo? Ou eu posso encaixar isso ou não? Exemplo, esse reconhecimento facial. É o mais bobão, assim, né, de pensar bem rápido. Por exemplo, eu trabalho com não é diretamente o meu trabalho, é outro setor, mas software de câmera. Cara, se eu conseguir ver uma placa de noite numa câmera de menor qualidade, onde eu consiga armazenar melhor a minha imagem, eu não preciso ter a AWS dentro de casa. Coisas assim. Basta você ser criativo, né? Por quê? Porque o negócio é novo, então tem poucas pessoas fazendo. É mais ainda o estudo e já tem comprovação científica, que é o bom, de que funciona. Entendeu? O campo das ideias, do imaginativo. Mais alguém? O senhor conseguiu nas aplicações... Senhor não, que senhor é o Sandeca ali, ó. Esse é senhor.
Nas aplicações que foi desenvolvida, houve alguma situação em que esse tipo de rede teve um resultado mais efetivo para o senhor? Nos nossos testes, a gente sempre teve que usar essa tecnologia com alguma outra ainda. Mais pelo nosso dataset do que necessariamente da tecnologia. A gente conseguiu perceber que a gente teve que consertar o dataset, entre aspas, né, fazendo, para quem gosta de programação, né, fazendo aquela nossa gostosa gambiarra, aquele nosso POG, para compensar um ajuste ali, talvez metendo mais uma camada de alguma forma, complementando com alguma outra coisa ali, para fazer um ajuste matemático, às vezes, para fazer uma compensação. Não foi 100% para dizer assim, nossa, só apliquei igual a gente faz para dos outros mais tradicionais, entendeu? E aí foi a percepção nossa. Ainda foi mais por conta do nosso dataset do que, de fato, a tecnologia. Beleza? Então, junta aqui para a gente tirar uma foto e eu já acordar vocês, já que vocês ficaram muito quietinhos, né? Todo mundo muito profissional de TI. Vamos tirar uma foto aqui. Junta aqui na frente, junta aqui na frente. Junta para... Vamos, deixa de ser preguiçoso aí, gente. Larga de preguiça. Não, junta para dizer que tinha assim, gente pra caramba, né? Assim. Ixi. Como é que a gente faz um ângulo para fingir que tinha muita gente? Junta mais aí, gente. Já que vocês são animados, né? Porque... Lembra que eu falei do Space Apps? Vamos ver se vocês são campuseiro mesmo. Ah, na hora do brinde todo mundo acorda, né? Todo mundo até sorri e tal. De novo. Ah, já chegou até os unicórnios agora. É o quê? Ah, junta então, tá vendo? Agora vocês juntam, né? Então, ó, junta pro meio então. Junta, cadê? Ah, aí, ó, tá aparecendo até os gatos pinga. Nossa, vocês acordaram, hein? Sabia que vocês iam acordar, né? Vocês não prestam mesmo não, né? Então, calma que tem mais um. Joga lá no fundo, né? Joga no fundo aí, rota. Nossa, veio até o pessoal saindo da Coca-Cola pra cá, ó. Calma aí, deixa eu tirar uma foto aqui. Calma. Não, agora até eu animei para tirar uma foto. Agora presta a foto, ó. Sabia que ia funcionar. Aê, sabia que essa foto ia funcionar em algum momento. Rapaz. Gente, brigadão. Obrigado por todo mundo estar aqui pegando o brinde. Assistindo a palestra. Brigadão. Boa campus para vocês. Bom divertimento e até a próxima. Qualquer coisa, estamos aí.